Que o nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos acompanhe nesse momento de reflexão da sua palavra. Amém. Vamos sentar. A batalha começou. A luta começou. De repente vocês estejam se perguntando: mas eu nem sabia que estávamos em guerra. Vocês estão preparados para a batalha? Estão preparados para a luta? Eu reafirmo, a guerra está aí, e cada um de nós foi convocado para lutar. O texto bíblico de 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que a fé vence o mundo, que a fé vence a guerra contra o mundo. Vencer na vida é algo que todo o ser humano deseja. O jovem quer vencer na vida. Ninguém gosta de ser um perdedor. Por isso, em tudo na vida, nós procuramos sempre vencer. Assim é no trabalho, no vestibular, nos concursos, no esporte, na vida amorosa e assim por diante. O que é preciso fazer ou saber para vencer em termos espirituais? O texto de 1 João 5 responde: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O livro de 1 João revela que a igreja estava sendo ameaçada por doutrinas erradas. E no caso específico deste livro, essa doutrina errada se chamava gnosticismo. Uma religião, uma seita que misturava conceitos do cristianismo, ideias do cristianismo com a filosofia grega. O gnosticismo dizia que a matéria é má, o corpo é mau. Eles negavam a encarnação de Jesus e a sua ressurreição. Jesus, para eles, não poderia ter assumido um corpo humano, pois a matéria é má. Eles diziam que Jesus apenas pareceu ser humano. Ele estava apenas vestido de ser humano, mas não era ser humano. Os gnósticos acreditam que sementes de Deus caíram no universo e foram presas nos corpos das pessoas.
A gnose, ou seja, o conhecimento disto, seria a forma de salvar estas sementes e retornar ao reino espiritual. Ou seja, cada pessoa entender que tem pedaços de Deus dentro de si. E por isso aquela história, tu é Deus. Tu pode, tu consegue. Deixe o teu Deus interior aflorar. Para defender esta crença, os gnósticos escreveram vários evangelhos, obviamente não inspirados por Deus, como aquele famoso evangelho de Judas. O Jesus deles é apenas um fluido terreno de Deus. É como se tu abrisse um frasco de perfume e aquele cheiro que sai, isto é Deus, isto é Jesus. Quem é o maior representante do gnosticismo moderno no Brasil? Paulo Coelho. O tão conhecido, o tão amado, o tão idolatrado Paulo Coelho, chamado também de O Mago. Tanto que Fernando Moraes escreveu um livro sobre a vida de Paulo Coelho, intitulado O Mago. A sinopse desse livro diz: a incrível história de Paulo Coelho, o menino que nasceu morto, flertou com o suicídio, sofreu em manicômios, mergulhou nas drogas, experimentou diversas formas de sexo, encontrou-se com o diabo, ajudou a revolucionar o rock, redescobriu a fé com ideias gnósticas e se tornou um dos escritores mais lidos do mundo. Esse é o Paulo Coelho. Esse é o autor que vende milhares, milhões de livros, que muitos jovens nossos acabam lendo, que muitos jovens nossos acabam sendo influenciados por ideias dele, porque ele é um gnóstico. João escreveu para alertar os cristãos contra as heresias, contra os ensinos errados, mostrando alguns critérios para verificar quem eram os falsos mestres e como vencê-los. E esses alertas valem para nós também hoje. Precisamos saber muito bem quem estamos ouvindo, quem estamos lendo, quem estamos seguindo, que ideias estão influenciando a nossa vida. E você, jovem, e tu, jovem, também. O jovem precisa ler. O jovem precisa ler muito. Mas tem que ter um cuidado com o que vai ler. Que tipo de ideias está absorvendo?